Gravando. Boa noite a todos. Hoje temos uma edição especialíssima do nosso programa, dia 8 de setembro de 2011. Falo diretamente de um hospital do mais alto gabarito de São Paulo, onde eu vou entrevistar um médico famosíssimo chamado Paulo Roberto Oliveira. Entre os amigos, ele é conhecido como Paulinho Maluco e tem se dedicado nos seus 20 anos de terapia intensiva ao desenvolvimento de um livro chamado Manual da Interpretação do Equilíbrio Ácido Básico. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Eu tenho 3 perguntas para te fazer, ok? Por favor, sinta-se à vontade, estamos aqui no meio de amigos. Paulinho, com todos esses anos de terapia intensiva, realmente me encanta muito e eu sempre me questiono o que o motivou a escrever esse importante livro. Bem, nós temos assim, sobre distúrbio ácido básico, tem 50 anos de literatura sobre o assunto e até hoje não existe uma padronização uniformemente aceita e que todos os profissionais possam recorrer àquela padronização e interpretar o exame, os resultados do exame da gasometria. E isso é o que motivou mais. Comecei a ver que profissionais falaram sobre o exame, diagnóstico diferente do mesmo exame. Ou seja, um livro usa uma definição, outro livro usa outra definição. Exatamente. E aquela pessoa que busca uma padronização acaba se confundindo cada vez mais. Isso, acaba o principal que eu percebi é que é a ambiguidade. Muitos exames têm interpretação ambíguas. Isso não pode ser, não pode ocorrer isso. Isso não acontece, ninguém vai ter ambiguidade em relação, por exemplo, à hipopotassemia. Potassemia está 3, é hipotassemia. Ninguém pode falar que isso é normal, porque não é ambíguo o exame. A padronização existe para interpretar uma potassemia. E você acha assim que existem muitos médicos que realmente entendem de equilíbrio ácido básico no mundo hoje? Olha, eu vou retratar o Brasil. No Brasil nós temos cerca de 500 mil médicos. 500 mil médicos no Brasil? Eu creio que 3 médicos desses 500 mil sabem interpretar corretamente o distúrbio ácido básico. Só 3? Só 3. E eu ainda não encontrei os outros 2. Então eu não encontrei, eu não consigo encontrar. Quer dizer, 500 mil existem 3? 3. Você é um, os outros 2 você nunca viu? Não vi ainda. O dia que eu encontrar, eu vou ter uma grande satisfação de saber que encontrei alguém que sabe tanto quanto eu, em termos de interpretação. Porque não tem uma padronização, então a interpretação fica difícil. Olha, eu fico até emocionado de entrevistar um médico assim desse nível. E completando o raciocínio, então, e seguindo aqui a nossa entrevista, a quem se destina o seu livro, Paulinho? Qual é o público-alvo? Ele é destinado a quem? Quais são os profissionais de saúde que vão se beneficiar do seu livro? Bem, pensando assim em distúrbio ácido básico, eles estão mais presentes nos pacientes graves. Então isso aí é pertinente aos médicos que lidam com a terapia intensiva, nefrologista, pneumologista e pronto-socorrista. Mas a linguagem do livro é tão fácil, é acessível, é de fácil compreensão. Também os profissionais outros da saúde, como enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, também vão entender o assunto através desse livro. E você recomenda o seu livro também para aquele estudante de medicina que está sendo iniciado nesse tema tão complexo? Você acha que eles vão conseguir absorver esses conhecimentos assim tão profundos? Vão sim, porque eu acho que, inclusive, eu quero lembrar que, por enquanto não ser publicado esse livro, as aulas de distúrbio ácido básico devem ser suspensas. Ela não pode ser administrada do jeito que está sendo aí, seguindo a literatura atual. É impossível administrar essa aula. Quer dizer que até o lançamento do seu livro ninguém pode dar aula de equilíbrio ácido básico? Não, por enquanto não. Se der uma aula, está errado. Está errado, está cometendo erro, Olha, Paulinho, eu realmente fico muito contente de poder receber aqui no nosso programa. Realmente o nosso tempo é muito curto e é uma satisfação enorme de compartilhar esses conceitos com você e espero receber mais uma vez uma próxima oportunidade para aprofundar esse tema, que é um tema muito importante para a medicina, não é? Muito importante, principalmente pacientes graves. Ok. Muito obrigado e até o próximo programa. Tá ok. Obrigado, Paulinho.